Após lutar contra um dos monstros mais poderosos que existe, Diana percebe que a sua magia não é poderosa o bastante contra ele e decide se sacrificar. A história corresponde à terceira edição da revista em quadrinhos Mulher Maravilha Absoluta e foi publicada em 2024 pela editora DC Comics. Eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. Tá gostando? Então se inscreva no canal se não for inscrito e vamos girar com a história. A narrativa inicia no Museu de História Natural de Gateway City com um grupo de pessoas observando algo importante que está sendo transmitido na TV. E no meio daquelas pessoas, uma mulher chamada Bárbara se mostra totalmente absorta olhando para o telão enquanto os outros conversam sobre o que está acontecendo. Em seguida, a senhorita com um ar de surpresa menciona o nome Mulher Maravilha e corre para fora dali deixando todos confusos. Enquanto isso, no calçadão de Gateway City, Mulher Maravilha entra em ação utilizando magia para ganhar tempo contra o Tetracido, pois no momento não pode fazer muita coisa devido ao monstro ser muito resistente à magia. Depois ela se reúne novamente com os soldados e líderes militares explicando a gravidade da situação, detalhando como a criatura mata em 4 maneiras: morte do medo, da mente, do corpo e da alma. E quando um dos combatentes comenta que a morte do medo não parece ser tão ruim, ela explica que é justamente o contrário e vemos uma profunda explicação sobre o Tetracido utilizando uma ilustração de uma ânfora de estilo grego antigo enquanto a guerreira descreve os efeitos do poder da criatura. A morte do medo é quando as vítimas perdem qualquer capacidade de sentir pavor, sendo atraídas pelo monstro de forma irracional no momento em que ouvirem o som emanado por ele. E no instante em que as vítimas entrarem na boca da besta, irão conhecer a morte da mente, do corpo e da alma. Diante disso, ela implora aqueles homens para todos deixarem aquele lugar imediatamente. E quando Steve tenta falar com ela, a guerreira pede para ele ir embora com os outros, pois não poderá ajudá-lo quando o som da criatura começar. Em seguida, ela pede para o Pégaso ficar longe do Tetracido, já que basta apenas um toque de um dos tentáculos do monstro para matá-lo. Em seguida, ela se aproxima do bicho dizendo que não lhe deseja nenhum mal, mas não pode deixar que ele mate as pessoas daquele mundo. Dessa forma, ela pede para ele partir e nunca mais voltar ou morrer pelas mãos dela. Ao ouvir aquilo, a besta nega o pedido dela e a guerreira arremessa sua espada que estava amarrada no seu laço brilhante. E quando a arma fere o Tetracido, ela gira em volta do corpo dele, o cercando com o laço. Em seguida, Pégaso começa a atacar à distância com seu fogo infernal. E quando Diana continua tentando prendê-lo, a criatura tira a espada de seu corpo e a arremessa na água. Desse modo, Mulher Maravilha evoca um machado com sua magia e começa a cortar os tentáculos. E quando a criatura consegue encostar no braço tatuado da guerreira, ela entra em desespero. No! Com isso, vemos um flashback da época em que Diana ainda morava no inferno e lutando contra a Hydra com a ajuda do Steve. E quando a batalha fica mais intensa, Diana imobiliza o monstro pedindo para ele se render e viver pela paz. Pouco tempo depois, vemos o casal de amigos conversando e Steve pergunta para Diana se aquela criatura entendia as palavras dela. Dessa forma, ela responde que não sabe e acrescenta que acha que ela gostou dele. Depois ele diz que tudo naquele lugar é resolvido com luta ou dor e ainda assim ela conseguiu construir um lar com sua mãe. E quando Diana comenta que o amor é transformado, ele diz que a superfície poderia ter muito mais disso. Desse modo, ela pede para ele contar mais sobre o seu lar e ele começa a falar sobre o lugar que ele cresceu, Gateway City. Pouco tempo depois, dentro de casa, Diana fecha um livro com uma expressão de surpresa e pede para Steve pegar a lenha que está perto da porta. E quando ele se afasta, ela diz para sua mãe que já sabe o feitiço para enviar o Steve de volta para a casa dele. Dessa forma, Circe diz que esse não é o caminho e que provavelmente ela não entendeu. E quando Diana diz que entendeu perfeitamente, o militar aparece com as madeiras agradecendo às damas por deixarem ele ir até a beirada da varanda sozinho e que talvez ele possa pisar fora dela um dia. Mais tarde, naquela mesma noite, Circe acorda perguntando o que Diana está fazendo e ela responde que não conseguiu parar de pensar. E quando a senhora pergunta no que ela está pensando, ela diz que ainda não sabe o que ela deve fazer, pois se é uma grande guerreira salvadora da humanidade como Circe disse, ela não pode falhar em sua primeira missão. Desse modo, Circe pergunta que missão é essa e ela responde que acredita que Steve não foi um
um presente, e sim um teste. E quando sua mãe diz que elas não podem ter certeza disso, Diana comenta que se ela de fato é uma grande guerreira, então um braço dominante de uma deve ser um sacrifício digno. Ao ver aquele braço decepado, Circe começa a chorar perguntando por que ela fez isso e abraça sua filha. Desse modo, vemos as duas fazendo um feitiço e Steve aparece sem saber o que está acontecendo. Naquele momento, o corpo do militar começa a sumir e ele é transportado para o seu mundo. Em seguida, Circe lamenta pela filha não ter conseguido se despedir e Diana comenta que o verá novamente. Com isso, voltamos ao presente com um dos tentáculos do tetracido imobilizando o braço da Diana. Dessa forma, ela faz um feitiço para o membro sumir e recua. E quando ela volta para a base dos militares, eles perguntam o que aconteceu com o braço dela e a guerreira responde que perdeu seu braço há muito tempo e que pode invocar outro novamente. Contudo, isso exige magia complicada e não pode perder tempo com isso. Em seguida, ela pergunta por que eles não saíram da cidade enquanto pega um braço de metal em sua bolsa mágica. E no instante em que ela coloca o artefato no lugar do membro perdido, Steve percebe que foi desse jeito que ela o levou de volta para o seu mundo e ela informa que valeu a pena. Em seguida, ela manda novamente todos os militares saírem da cidade se não quiserem ser devorados pelo tetracido e Steve diz que não quer deixá-la sozinha. Dessa forma, ela comenta que o seu sacrifício terá sido em vão se ele morrer e pede novamente para ele partir. Pouco tempo depois, vemos a mesma mulher que estava no museu correndo por ali. Com isso, ela tromba com Diana, mas a guerreira a segura antes dela cair. Depois ela pede para a mulher entrar naquele bar e informar ao Steve que Diana solicitou que a deixasse em segurança. E no instante em que ela chama Diana de Mulher Maravilha, a guerreira olha para ela novamente e a ruiva comenta que é dessa forma que as Amazonas chamam a melhor entre elas. Com isso, Diana pergunta se ela conhece as Amazonas e a mulher responde que escreveu sobre o mito das Amazonas. Naquele momento, a criatura começa a gritar e Diana informa que precisa ir. E quando ela informa que o seu nome é Bárbara Minerva, a Amazona parte dizendo que irá vê-la de novo. E para quem não sabe, Bárbara Minerva no universo convencional é uma vilã conhecida como Mulher Leopardo. E quando ela fica frente a frente com aquela criatura gigantesca, ela fica pensando que aquilo pode ser inútil, já que a sua magia não se mostrou eficiente contra ele. Entretanto, ela tira um líquido dentro do frasco de sua bolsa mágica e diz que aquilo pode funcionar se for expandido 1000 vezes. Com isso, ela se aproxima de um repórter da emissora The Gate que está transmitindo tudo aquilo ao vivo e pede a assistência deles. Em seguida, percebemos que eles estão em cima de um prédio e Diana começa a fazer um desenho no chão pedindo para eles não gravarem. E quando o repórter pergunta por quê, ela responde que as pessoas irão se assustar se ver aquilo e também que não quer que as pessoas vejam como se pratica magia, pois nem todos têm responsabilidade para usá-la. E no instante em que eles dizem que aquela foi uma boa resposta, Diana se apresenta para o povo de Gateway City e explica que a criatura presente irá emitir um som que irá forçar todos que ouvirem a cometer autossacrifício e que o único jeito de impedir isso é deixar todos surdos por um tempo. Diante disso, ela pede para quem estiver vendo aquilo avisar os seus amigos e vizinhos e que eles precisam colaborar para serem salvos. Em seguida, ela pede para os 2 homens da imprensa ajudarem com a magia e quebra o frasco enquanto faz um feitiço. Naquele momento, o líquido é expandido indo para o alto e se espalha cobrindo grande parte da cidade.